Senhora Presidente, senhoras deputadas e senhores deputados, a pauta para a gente falar no dia de hoje é imensa, Primeiro, tivemos um final de semana profundamente atípico e de festa. Uma grande festa que foi a vitória do Flamengo na Libertadores das Américas. E eu, evidentemente, falo com o coração e a paixão de um flamenguista. Mas festa para a cidade, festa para o Estado e festa para o Brasil. E nesse ambiente de festa, houve uma grande comemoração na Presidente Vargas. Justa comemoração, onde o anseio e a expressão popular ali se expressou homenageando os jogadores vitoriosos do Clube de Regatas do Flamengo. Mas, mais uma vez, as autoridades de segurança não foram capazes de entender esse momento de expressão de uma legítima alegria. E a finalização do evento foi com pancadaria, revólveres, pistolas na mão, com muita gente, mais de 2 dezenas de pessoas se ferindo, se acidentando. E mais grave, que em cima do carro de som, onde estavam os jogadores, estava lá nada mais, nada menos que o governador do estado, tomando carona na vitória alheia, porque nunca percebi, antes do cidadão ser governador, o identificar como um flamenguista frequentador dos estádios de futebol. Posso estar até cometendo uma injustiça, mas nunca identifiquei. Mas aos olhos do governador aconteceu esse fecho do evento de extrema agressividade. E aí vem uma autoridade policial dizer que isso foi provocado por algumas pessoas que estavam alcoolizadas. Ora, o que há de se esperar, deputada Renata, que numa grande comemoração as pessoas vão para essa comemoração e não vão beber? As forças de segurança têm que estar preparadas para isso. Eu nunca vi ninguém comemorar vitória em futebol depois da partida sem tomar cerveja. Cerveja no Brasil. Se fosse lá no Peru, era pisco. Se fosse na Rússia, era vodka. Se fosse na Inglaterra, era uísque. Se fosse no México, era tequila. Se fosse na França, era vinho. Então, isso faz parte da cultura. Mas há formas de, sem exceder a violência e com organização, você evitar esses fatos. Esse é o primeiro comentário. O segundo, senhora Presidente, é que nesse caos que vive o Estado e o nosso país, com declarações absolutamente fora de sentido, agora do ministro da Economia, voltando a falar em ato institucional número 5, de rompimentos partidários, coletas de assinatura, enfim, uma balbúrdia que os próprios dirigentes do país e do Estado vão criando, inclusive nos confrontos internos
de governador contra presidente e vice-versa, esse campeonato do Flamengo serviu, inclusive, para dar, sabe, um canal de colocar para fora uma alegria que poderia e pode ainda se transformar em protestos muito radicais, visto o aumento da violência e o aumento da pobreza. Então, esse é o segundo comentário. E o terceiro é que também esperamos, ainda esse ano, deputada Marta Rocha, que o Congresso Nacional aprove a emenda constitucional para definir que pode haver o trânsito em julgado a partir da segunda instância. E aí, senhora presidente, senhora deputada Marta Rocha, ocupar a presidência, estava no debate ontem na OAB sobre poder legislativo. E lá, nessa defesa da segunda instância, um dos debatedores colocou a hipótese disso valer para a área fiscal e que isso poderia trazer um problema para os precatórios. E eu lembrei que traria uma solução para a dívida ativa. E a nossa dívida ativa está em 108 bilhões. E por que ela não se realiza, entra ano, sai ano? Por um dos motivos são os sucessivos recursos. Ninguém é obrigado a pagar depois da segunda instância. Enquanto estiver recorrendo, ninguém paga. Então, se pode valer para a área criminal, evidentemente o mesmo critério tem que valer para a área fiscal. E se cotejar no Brasil inteiro dívida ativa com precatório, eu garanto que a dívida ativa é muito maior, isto é, o que devem ao Estado é N vezes maior do que o Estado tem a pagar a terceiros. Então, estou fazendo aqui essas pequenas pitadas, porque esses têm sido as discussões dominantes da nossa rede, né? E muitas vezes também na rede de computadores, na internet, você verifica que quem é político não perde seu direito de ser torcedor. Não perde. Porque você é político eventualmente e não como regra de vida. E você, quando é torcedor de um clube. Acredito que ninguém que torça para um clube, a não ser as crianças que estão em formação, vai mudar de clube no meio do caminho, né? Mas é diferente. E você pode, um presidente da República, pode e deve prestar homenagem aos jogadores, recebê-los em palácio, tanto faz na presidência da República, no governo do Estado, fortalecer o futebol como um processo cultural do nosso país, mas tem limite, tudo tem limite, e eu acho que os limites foram ultrapassados pelo governador do Estado. Quando vem no mesmo avião que os jogadores, quando sobe no carro do som e quando se ajoelha aos pés do Gabigol. Eu, quando olhei a cena, eu fiquei em perplexidade e, ao mesmo tempo, fiquei envergonhado.
Eu me senti profundamente constrangido. O constrangimento foi tão grande que, se procurar na minha rede, no meu Twitter, eu sequer fiz um mínimo comentário, porque as imagens por si só já eram uma crítica duríssima. As imagens por si só falavam de que, para você aparecer, você não pode tudo. E, para terminar, deputada Marta Rocha, no domingo, o Flamengo, além de campeão da Libertadores, com a derrota do Palmeiras para o Grêmio, se também tornou campeão brasileiro. E aí eu quis assistir o Fantástico na TV Globo. E fiquei lá de plantão para ver a parte que ia fazer uma homenagem ao Flamengo, repetir os gols, as emoções, etc, etc. Em um determinado momento, eu me surpreendo. Talvez uns 2 minutos, uma propaganda institucional dizendo os êxitos da saúde. E eu fiquei olhando, deputada Renata, não sei se Vossa Excelência viu, eu fiquei olhando, e digo, isso deve ser propaganda do Dória, isso deve ser em São Paulo. Olha que aquele artista sai de São Paulo para fazer propaganda paga no horário nobre na TV Globo, dentro do Fantástico. Aí, quando fecha a propaganda, era do governo do estado do Rio de Janeiro. Aí eu digo, inacreditável, porque aquilo custa uma fortuna. Alguns podem dizer, mas tem legalidade. Eu não acho que tenha, mas podem dizer, tem legalidade, mas não tem oportunidade. Nós estamos em calamidade, e aquilo não é verdade. Vossa Excelência preside a Comissão de Saúde, sabe que não é verdade. A gente recebe demandas todos os dias de pessoas desesperadas por uma cirurgia, por um atendimento. Aí você, naquele horário nobre, com uma audiência daquele tamanho, você gastar uma fortuna e está patrocinando um blefe. Para mim, fechou a noite de domingo de uma forma constrangedora. Foram questões que se somaram. Então, queria também deixar esse registro, senhor presidente.